Nessa noite com você, e o tema dessa palavra é a provisão de Deus em tempo de crise. Amém? Olha para essa pessoa linda, maravilhosa que você ama e diz para ela assim: fique tranquilo, acalme o coração, que Deus está mandando provisão nesse momento de crise. Amém? E é uma verdade muito clara isso. Principalmente eu, estou vendo a provisão de Deus chegando nesse momento de crise. Só que enquanto as pessoas estão preocupadas com a crise, elas deixam de viver aquilo que Deus tem preparado para as suas vidas. Desde quando começou essa onda, essa pandemia, as pessoas estão preocupadas com a crise, estão preocupadas com a situação qual está ocorrendo no mundo, e aí elas deixam de viver aquilo que Deus tem preparado para as suas vidas. Elas deixam de viver os milagres de Deus. Amém? Então não é porque nós estamos passando por um momento de crise, por um momento de deserto, por um momento de dificuldade, que você vai ficar prostrado, chorando, desesperado, achando que não tem mais resposta para a sua vida. Tá bom? E é nesse momento que nós precisamos entender que existe um Deus que gosta de trabalhar nesse tempo. Eu acho que o período que Deus mais gosta de trabalhar é no período da crise. Amém? Eu acho que é o momento que Deus mais aparece na vida das pessoas, é no momento da crise. Então Deus, Ele gosta de trabalhar no momento da crise, porque Ele sabe que nesse momento da crise, no momento da adversidade, é que Ele vai encontrar pessoas que estão com o seu coração aquebrantado e estão confiando nele. Amém ou não amém? E eu queria ler um texto com você, que está lá em 2 de Reis, capítulo 3. Eu ia tentar ler na minha Bíblia aqui, mas eu vou ler aqui no tablet mesmo, eu não vou enxergar. 2 de Reis, capítulo 3. Deixa a minha Bíblia abrir aqui. 2 de Reis, capítulo 3. Vamos ler desde o verso 1, tá bom? Desde o verso 1 nós vamos ler 2 de Reis, capítulo 3. Do verso 1 até o verso 20 nós vamos ler, tá bom? Acharam aí? A palavra diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, com o que fizera Israel pecar, e não se apartou deles. E aí no verso 4 diz assim: Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso o rei Joroão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo com o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. Verso 8. E ele disse: Por qual caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem água para o gado que o seguia.
Então disse o rei de Israel: ó Senhor, disse o rei de Israel: ó Senhor, nos chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Verso 15: ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco: aos olhos do Senhor também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a toda a cidade forte, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupirei todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos com os bons campos. E aí no verso 20: e ouvindo pois, verso 20: e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimento, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém? Acenda essa luz aí de trás para mim, fazendo um favor. Faz esse favor para mim. Está muito escuro aqui, eu quero olhar na cara de vocês. Essa história aqui, ela é muito interessante. É uma história de que Deus traz provisão. É a última luz aí. Uma hora você acha, vai. Aí. Essa aqui tá queimada, hein? Pega a vassoura lá depois, Bruno. Dá uma reladinha lá que ela acende, aquela ali, ó. Ela está com mau contato. Esse texto aqui, ele nos ensina algo tremendo. 3 reis de Israel. 3 reis aqui. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Esses 3 reis aqui, eles estavam marchando contra Messa, o rei de Moabe. E a causa aqui, por que eles estavam marchando contra esse rei chamado Messa? Porque Messa se rebelou contra Joroão. Logo após a morte de Acabe, seu pai, esse rei, ele se rebela, e ele vira as costas, ele para de pagar os tributos. E algo interessante aqui, que daí no verso 9, nós vemos aqui que no meio do caminho, após eles estarem marchando por 7 dias, atrás desse rei, diz que se instala ali uma tremenda crise na vida daquelas pessoas. Por quê? Aquele exército e todo o seu gado não tinha água para beber. Durante 7 dias, eles ficaram rodeando o deserto, e diz que não tinha água para eles beber, e o povo começou a padecer, os animais começaram a padecer, porque ali naquele exato momento se instalou uma crise na vida daquelas pessoas. Isso é muito importante, porque só Deus poderia trazer a solução. Só um profeta de Deus poderia ter uma palavra para trazer a solução para aquele povo, porque automaticamente uma crise tinha se instalado ali. Isso acontece com a gente. Todas as vezes que nós entramos numa guerra, numa batalha,
Amém? Em períodos da nossa vida, nós, sem a gente perceber, uma crise se instala. Interessante que essa crise que se instalou aqui era a falta de água. Eles no deserto, durante 7 dias, não tinha água para beber, os animais estavam morrendo. E interessante que quando chega esse tempo de crise, todos os nossos planos e os nossos projetos parece que não tem fundamento. Amém? Todo aquele plano que você traçou, todo aquele projeto que você traçou, no momento de crise parece que ele perde o valor. Parece que tudo aquilo que você bolou de fazer, tudo aquilo que você planejou, todas as estratégias que você planejou, parece que no momento de crise, parece que desaparece. Parece que não tem mais importância. Parece que se torna inviável você continuar com aquele projeto. E aí que nós entendemos nessa noite que só Deus pode trazer a solução nesse momento de crise. E aí, a pergunta é para você nessa noite: como ser provido nesse momento de crise? O que esse povo, o que esses 3 reis, com todo o seu exército, o que eles precisavam para ser provido? O que eles precisavam fazer para ser provido nesse momento de crise? E aqui nós vamos aprender algumas coisas que Deus vai nos ensinar. Como nós vamos agir nesse momento de crise? O que nós precisamos fazer no momento de crise? Quais são as estratégias que nós precisamos usar nesse momento de crise? Porque no momento de crise parece que os nossos planos não têm valor. No momento de crise parece que as nossas estratégias humanas perdem o sentido. E aí nós precisamos olhar para Deus e entender quais são os planos de Deus, quais são as estratégias de Deus, o que eu preciso fazer para vencer esse momento de crise, o que eu preciso fazer para ser provido nesse tempo de crise. E a primeira coisa que eu aprendo nessa noite, que eu preciso restaurar a minha voz profética. Olha para o teu irmão assim, fala: meu irmão, no momento de crise, você precisa restaurar a sua voz profética. Amém? No versículo 11 do capítulo 3, eles dizem assim: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Olha só, naquele momento de crise, um homem teve um pensamento. Ele sabia que da voz de um profeta teria resposta para aquela situação qual ele estava vivendo, o qual todos os exércitos estavam vivendo. E aí ele faz essa pergunta: será que não tem nenhum profeta que a gente possa consultar o Senhor através dele? E aí, então respondeu um dos servos do rei. Sempre uma pessoa do escalão mais baixo sempre vai ter uma resposta para aqueles que acham que estão mais acima. Amém? Um servo, uma pessoa que parece que não era nada, era um empregado, ele tinha uma resposta para aquela situação. E ele diz assim: e respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: está aqui Eliseu. Quer dizer que eu conheço um camarada chamado Eliseu, eu conheço um profeta de Deus, e ele pode ter a resposta. Esse tal de Eliseu aqui, ele é o filho do Safate. Amém? Aquele Eliseu que derramava água sobre as mãos de Elias. Então ele trouxe a memória daqueles reis a respeito de Eliseu, a respeito de um profeta que tinha resposta, um profeta que se consagrava, um profeta que tinha uma voz direcionada, um profeta que poderia interceder diante de Deus pelaquela causa que aqueles homens estavam passando. E naquele momento eles entenderam que eles precisavam restaurar a voz profética. O interessante é que a voz profética não é só a voz profética do profeta, mas a voz profética daquele povo também precisava ser restaurada. Porque no momento da crise, parece que há um bloqueio nos nossos lábios. No momento da crise, parece que só se instala em nós reclamação, murmuração, pensamentos ruins. Amém? Parece que a palavra profética ela some. E aqui eu aprendo que eu preciso restaurar a palavra profética.
O que é restaurar a palavra profética? É encher os céus com palavras proféticas. Olha para essa pessoa linda e maravilhosa que está ao seu lado e diga para ela, fala: meu irmão, ao invés de murmurar, encha os céus com palavras proféticas, meu irmão. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque o inimigo da nossa alma, ele sempre vai tentar nos inibir. Amém? Porque no momento da crise ele tenta nos inibir. No momento da crise ele tenta nos paralisar. Amém? E o diabo ele quer fazer isso, te inibir e paralisar a tua voz profética. É isso que o inimigo quer fazer. Então, as nossas palavras, elas constroem ou destroem. Aí por que nós precisamos restaurar a nossa palavra profética? Porque a nossa palavra tem poder de destruir, e a nossa palavra tem poder de construir. Amém? Quando você usa uma palavra para destruir, e quando você usa uma palavra para construir, o desgaste do falar é o mesmo. Amém? Então nós precisamos restaurar a palavra profética, deixar com que Deus use os nossos lábios para construir algo, para edificar algo. Amém? Principalmente para nós mesmos. Olhar, sabe, nós ministramos aqui, acho que foi na quinta-feira, falamos sobre o espelho. Foi na quinta ou no domingo? Não me lembro agora. Domingo, né? Quinta mesmo, né? Nós falamos face a face com o espelho. E aqui é você olhar e você profetizar também na sua vida. Você começar a verbalizar, restaurar a palavra profética nos seus lábios e começar a declarar que Deus vai fazer milagre, que Deus vai restaurar a minha vida, que Deus vai restaurar os meus negócios, que Deus vai restaurar o meu casamento, que Deus vai restaurar a minha família. Começar a profetizar, lançar palavras de vitória. Então esse era o primeiro passo que aquele povo precisava entender. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão, você está entendendo, meu irmão? Porque em tempos de crise, meu irmão, no tempo de angústia, você precisa ousar a liberar palavras proféticas, palavras de provisão, palavras de vitória. No verso 17 está escrito assim: porque assim diz o Senhor. Olha só o profeta dizendo: porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Olha só que interessante, que nós estamos lendo aqui no verso 17 aqui, que ainda que os nossos olhos não deem pista de que algo vai acontecer, Deus ele está dizendo que virá provisão. É isso que o profeta está dizendo. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que o céu não esteja mostrando nada, fique tranquilo que amanhã haverá água. É isso que Deus está querendo mostrar para mim e para você. Mesmo que os teus olhos não estão vendo nada se mover, apóstolo, eu não estou vendo nada, parece que não vai acontecer nada. Mesmo que você não esteja vendo nada, você precisa acreditar que a provisão vai vir, meu irmão. Isso é restaurar a palavra profética. Olha para essa pessoa e diz assim: meu irmão, nunca se intimide, meu irmão. Amém? Olha, é algo interessante que eu preciso falar com você. Porque às vezes a nossa alma quer nos intimidar, sabia disso aí? Dizendo assim: não vale a pena falar não, já falei tanto, parece que isso aí até mentira. Não deixe que a sua alma te intimide. Vocês estão entendendo ou não? Profetize. Porque quando você profetiza, você tem certeza que a provisão de Deus ela vai chegar. Deus vai enviar vitória. Da onde você menos imagina, Deus vai mandar vitória sobre a sua vida. Deus vai mandar provisão sobre a tua vida. O que você precisa entender, que você precisa diante dessa crise, você precisa profetizar. Amém? Quando você profetiza, a doença vai embora, a tristeza vai embora, os males vão embora. Todas as vezes que nós deparamos com um momento de tristeza,
com momento de crise, com momento de adversidade, é nesse momento que a gente tem que abrir a boca. Eu sei que parece que às vezes se torna difícil, porque aquilo que os nossos olhos estão vendo não é aquilo que o Espírito Santo de Deus ou que o nosso Espírito está vendo. Às vezes nós damos muito mais ênfase àquilo que os nossos olhos estão vendo, e aí parece que há um bloqueio no profetizar. E esse povo aqui, eles estavam vendo uma crise, amém? Se instalou uma crise no deserto, não tinha água para beber, gente. Só que eles precisavam acreditar, porque o homem de Deus falou para eles que ia ter água para beber. Então olha para essa pessoa maravilhosa e diz para ela, fala: meu irmão, escute a voz do profeta, meu irmão. Amém ou não amém? Deus está vindo com provisão, eu acredito nisso. Deus está vindo com restauração, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus está vindo com um mover sobrenatural. Todas as igrejas vão viver o mover sobrenatural de Deus. Não vai ser igreja A, nem igreja B, nem igreja C, não. Deus vai mover todas as igrejas. Deus vai derramar bênção sobre todas as igrejas, porque a igreja não é do homem, a igreja é dele. E ele vai vir com provisão em nome de Jesus Cristo, amém? E você faz parte dessa igreja. Deus vai vir com provisão sobre a sua vida. Olha para essa pessoa, não se intimide, meu irmão. Essa máscara tem um grauzinho para nos intimidar, sabia? Ontem nós estávamos falando aqui com os jovens, né? A gente estava falando da lei da mordaça, né? Todas as vezes que os políticos ou aqueles artistas, eles entram nas mídias sociais, eles colocam um negócio aqui na boca dizendo a lei da mordaça. E essa lei da mordaça, essa máscara está querendo tomar o lugar da lei da mordaça, amém? Então dá para você fazer assim, amém, glória a Deus, e colocar a máscara de novo. Mas não deixe de dar um glória a Deus, não deixe de dar um amém, um aleluia, em nome de Jesus Cristo, amém? Não deixe de profetizar. Quando Deus está falando que a provisão vai vir sobre a sua vida, você tem que dizer assim, amém, eu acredito, e ponto final. Eu sou privilegiado que a minha máscara está aqui do meu ladinho. Vocês não podem, vocês têm que ficar de máscara, amém? Então diga para o teu irmão assim, meu irmão, a partir de hoje, restaure a sua voz profética. Fala para ele assim, seja profeta na sua casa, meu irmão. Seja profeta no seu trabalho, seja profeta no teu bairro, amém? Fala para ele, seja profeta nas redes sociais, porque hoje está assim de gente nas redes sociais. Nós precisamos ser profeta nas redes sociais. Nós precisamos restaurar a nossa voz profética a partir de hoje, amém ou não amém? A outra coisa que eu aprendo aqui, deixa eu beber uma aguinha. Outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que não só eu preciso restaurar a voz profética, mas esse é o tempo, amém? Esse é o tempo de nós restaurarmos também os atos proféticos, amém? Deus falou muito ao meu coração, não é só restaurar a voz profética, nós precisamos restaurar os atos proféticos. E eu falei para a minha equipe ontem, nós estávamos orando aqui, eu falei, desde o dia que nós decidimos orar aqui, o céu mudou. Mudou ou não mudou, Bruno? Mudou. O céu mudou. Olha que a gente começou quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias, vai inteirar hoje. E olha que a gente não está orando nem para a gente, nem para a igreja. A gente está orando por uma pessoa, por uma família. E as coisas já mudou os céus. E Deus falou muito ao meu coração, não adianta você só restaurar a voz profética, você precisa restaurar os atos proféticos, amém? Você precisa fazer algo novamente, você precisa levar a igreja a viver isso novamente, amém? Porque toda profecia, ela requer uma atitude compatível. Fala para o teu irmão assim, fala, meu irmão, não basta liberar palavras proféticas. Diz para ele assim, nós precisamos realizar atos proféticos, amém? São mensagens liberadas no plano físico, que vão ser projetadas para o plano espiritual, gente.
Amém? Quando nós marchamos, e Deus trouxe à minha memória quantos atos proféticos que nós fizemos, que parecia que não ia acontecer nada e de repente as coisas acontecem. E é muito interessante nós entendermos isso, porque o ato profético é algo que você faz no mundo físico, mas que reflete no mundo espiritual. Vocês estão comigo aí ou não? Sim ou não? Porque todas as vezes que nós fazemos atos proféticos, nós liberamos palavras. Amém? Todas as vezes que nós fazemos ato profético, nós liberamos um algo no mundo físico que transcende o mundo espiritual. Então a gente precisa voltar. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, você precisa voltar a fazer atos proféticos. Atos proféticos, gente, são algo que move a nossa fé. Porque só faz ato profético quem acredita, quem tem fé. Então, ato profético são coisas que vêm da nossa fé e que se apoiam em coisas espirituais. Estão entendendo ou não? Amém? Porque quando você tem fé, você acredita que aquilo que você está fazendo, ela vai ser tocada, tanto aqui na terra como no mundo espiritual. E aí eu preciso entender, ato profético é como você estivesse fazendo uma coisa sem saber se ela vai acontecer ou não, sem você ver, mas você tem uma certeza que através daquele ato profético, que é a tua fé, algo vai acontecer. Amém? No livro de Hebreus, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Amém? Então o que eu aprendo aqui? Por que eu tenho que restaurar os atos proféticos? No capítulo 3 de 2 de Reis, no versículo 16, o profeta diz assim, ó: e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Olha só o que o profeta falou para o rei Josafá, para aqueles 3 vezes. Quando eles chegaram até eles pedindo uma palavra, falaram a respeito da seca, ele diz assim: façam buracos, ou façam cisterna. Amém? Vão cada um de vocês aí e começam a cavar covas, começam a fazer buracos. Mesmo que vocês não estejam vendo o tempo marcando chuva, mesmo que vocês estejam vendo o sol escardante, mesmo que vocês não tenham provisão alguma de chuva, façam e cavam buracos. Olha só, aos olhos humanos, de uma pessoa natural, poderia olhar para aquele profeta e dizer: meu camarada, nós estamos no meio do deserto, 7 dias sem beber água, e você quer que a gente cava buraco nesse deserto? Essa é a mentalidade das pessoas. Mas ali, eles entenderam como um ato profético. O profeta estava querendo mostrar para eles: isso é um ato profético. Vocês vão cavar buraco, vocês vão fazer buraco. Façam a parte de vocês, porque Deus vai fazer a parte dele. Vocês conseguem entender isso ou não? Então, abrir covas foi um ato profético realizado debaixo da profecia da provisão. Antes das águas virem, eles precisavam demonstrar que eles criam e esperavam que elas estavam chegando. Amém? Antes das águas chegarem, antes da provisão chegar, eu preciso crer, meu irmão. E o profeta mexeu com eles. O profeta instigou eles. O profeta falou: cava um buraco, faça um buraco aí. Vocês creem? Os camaradas: nós cremos. E eles começaram a cavar buraco no meio do deserto. Olha para essa pessoa, pergunta para ela: você crê, meu irmão? Diz para ela: em meio à crise você precisa agir. Às vezes a gente tem que fazer umas loucuras, umas doideiras. Amém? Sabe? Você quer ver a sua família se converter? Paga um preço, começa a ir em frente à casa da sua família todos os dias, estenda as mãos ali, começa a declarar que aquela pessoa já é convertida. Amém? Entra dentro da tua casa e profetiza. Ah, mas eu não estou vendo nada. Mas você precisa crer primeiro. Você precisa fazer atos proféticos. Amém? O marido está dormindo lá, vai lá e põe a mão na cabeça do marido, quietinho ali, profetiza: esse homem é um homem de Deus. Amém? Esse é um homem de Deus, esse é o profeta escolhido pelo Senhor. Começa a profetizar.
O filho está nas drogas, o filho está fazendo tudo errado, o filho não quer saber de Deus, está perdido no mundo. Vai lá, coloca a mão na cabeça dele, fala: esse é um escolhido de Deus, esse aqui faz parte do reino, esse é um profeta de Deus. O pai e a mãe não querem vir para a igreja, só eu que estou ouvindo, eu sou jovem, só eu que estou ouvindo. Vai lá, começa a profetizar. Não é responder o pai, responder a mãe, é profetizar sobre a vida deles, declarar que eles vão se converter. Os seus olhos não vão ver nada disso, mas o Espírito vai confirmar para você que isso vai acontecer em nome de Jesus. É atos proféticos, é fazer ato profético em casa. Amém? A célula parece que não anda, começa a fazer ato profético na célula. Ontem apareceu uma foto das células que nós fizemos na casa de vocês, acho que uma fogueira, lembra? Na rua, tudo lá. Começa a olhar para aquela foto lá, manda ampliar ela daquele tamanho grande, sabe? E vai na rua ali, começa a profetizar: Senhor, essas almas voltarão. Amém? Não só essas, mas almas novas voltarão. Começa a fazer ato profético. Começa a declarar algo no mundo espiritual. Amém? Porque quando nós entramos nesse plano de fazer ato profético, o mundo espiritual começa a entender, gente. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Eles precisavam abrir cova antes de ver a provisão. Isso é fé. Fala para o teu irmão: isso é fé, meu irmão. E aí o que eu aprendo? Que além de liberar palavras proféticas nos céus do deserto, eu preciso ter no deserto atitudes de fé compatíveis com profecia e com esperança. Então, se eu estou passando por um deserto, se eu estou passando por um momento de crise, eu preciso, nesse momento de crise, nesse momento de deserto, eu preciso liberar palavras proféticas, eu preciso fazer atos proféticos, eu preciso fazer algo compatível com aquilo que eu estou vivendo no deserto, porque Deus, Ele vai entregar grandes coisas em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém ou não amém? Fala para o teu irmão assim: meu irmão, não só libere palavras e provisão, mas dê um abraço também na pessoa. Amém? Diga para a pessoa que você o ama, tá bom? Porque de repente você vai orar para o teu pai, para a tua mãe, e só ora, mas nunca disse que ama, nunca disse que, sabe, que é grato. Você está entendendo ou não? Então a gente tem que fazer atos proféticos, e a gente tem que usar com essa questão de liberar palavras sobre a vida da pessoa. Então a gente tem que liberar palavras de provisão sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa célula, sobre os discípulos. Amém? E aí, conforme você for liberando essas palavras proféticas aqui, o mundo espiritual ele vai começar a agir. Amém? E Deus vai fazer com que seja selado um memorial na sua vida aí, dizendo assim: foi concretizado em nome de Jesus Cristo. Nós vamos voltar a fazer atos proféticos em nome de Jesus. Amém? Eu sei que vai ser uns loucos aí. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, não diga que só ama. Fala para ele: não diga que você só ama. Haja como alguém que ama. Amém? Fala assim: não diga que só perdoa. Haja como alguém que perdoa. Fala assim: não diga que está arrependido. Haja como alguém que está arrependido. Amém ou não amém? São atos proféticos. Eu liberei palavras, e aí eu vou agir. Estão comigo aí ou não? A terceira coisa aqui que eu aprendo, nesse texto aqui, que depois que eu restauro a minha voz profética, que eu restauro os atos proféticos, eu preciso restaurar a adoração profética. Amém? Se tem uma coisa que a igreja ela tem falhado nesses dias de crise, é a adoração profética. No verso 15 do capítulo 3 diz assim, o profeta dizendo: ora pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha só que interessante, né?
o profeta Eliseu, ele perguntou: tem algum levita aí? Tem algum adorador aí? Eu me lembro de Davi, que quando Saul estava tendo uns colapsos de demoníaco, ele ficou perturbado, desesperado, e ele perguntou se tinha alguém que soubesse tocar para acalmar ele. E quando Davi chega, e Davi tocava a harpa, diz que os demônios que estavam sobre Saul batiam em retirada. E esse profeta, ele sabia o valor da adoração. Ele sabia o valor das pessoas se prostrar diante do Senhor. Ele sabia o valor das pessoas adorarem o Senhor. E ele sabia que a forma mais poderosa para atrair a presença de Deus era através da adoração. E ele sabia que aquele povo já estavam passando 7 dias num deserto. Entraram em uma crise. É como se o profeta estivesse dizendo para eles assim: cara, vocês estão passando por uma crise, vocês têm adoração no meio de vocês, e vocês não adoram? E ele falou: chama lá o músico, tem músico aí, chama lá o músico, chama o adorador aí, vamos restaurar a adoração ao Senhor. O que eu aprendo aqui? Que mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja passando por uma crise, é o lugar apropriado para você restaurar a tua adoração ao Senhor. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, restaure a adoração ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Ah, mas eu pequei, mas eu errei. E Deus vai dizer para você: a partir do momento que você começar a me adorar, meu irmão, eu já vou derramar perdão sobre a sua vida, eu já vou passar uma borracha no teu passado, eu já vou começar a escrever uma nova história. Nós precisamos voltar a restaurar a adoração ao Senhor. Amém? Não é adorar só os cultos, não, mas adorar em todo o tempo. No momento que você é visitado pelo desânimo, no momento que você é visitado por aquele espírito de abandono, se prostre diante do Senhor e começa a adorar o Senhor, que esse demônio vai bater em retirada. Amém ou não amém? É como o Mateus estava falando ontem a respeito de ler a Bíblia, né? As pessoas às vezes falam assim: eu vou ler a Bíblia, eu canso, os meus olhos começam a fechar. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Aí o Mateus falou: coloca lá o Cid Moreira gravado no teu celular. Você vai no foninho de ouvido aqui, você vai ouvir de Gênesis e Apocalipse, gente. Amém? Está narrado a Bíblia ali. Já que você tem preguiça, você vai ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então a gente precisa entender que restaurar a adoração é você voltar a se prostrar diante do Senhor, é se arrepender e dizer: Senhor, eu te adoro. Sabe, é tirar a mordaça da boca e dizer: Senhor, eu te amo, eu sou dependente de Ti, eu necessito de Ti, Pai, sem Ti eu não sou ninguém. Amém? No verso 20 ele diz assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Interessante aqui, que no versículo 20, ele diz que no dia seguinte, as covas se encheram de água. Na hora da adoração, na hora que o povo começou a adorar, porque ofertar também é adoração. Às vezes as pessoas, elas não sabem o poder que tem a oferta. Porque quando você coloca uma oferta diante do altar do Senhor, você está expressando a sua adoração a Ele também. O povo naquela época, eles sabiam, eles tinham esse entendimento, que a forma para eles chegarem até o Senhor, eles nunca iam até o Senhor de mão vazia. Eles sempre ofereciam algo para o Senhor, porque eles sabiam que aquele ato profético movia o coração do Pai. Interessante que esse verso aqui ele diz que na hora da adoração as águas vieram. No momento que você restaurar a adoração,
no momento que você restaurar esse momento de ser grato ao Senhor, as águas vão vir sobre a sua vida, meu irmão. A provisão de Deus virá sobre a sua vida, meu irmão. Eu estou filmando ali com o meu celular. Nós vamos comprar uma câmera chique, em nome de Jesus. Amém? Amém? Para a gente fazer uma filmagem da hora. E aí eu vejo aparecendo ali, ó, oferta e dízimo, todos os cultos, domingo e quinta-feira. Você não vê o Bruno vir aqui na frente, mas ele transfere o dinheiro ali, ó. Vem o dízimo, vem a oferta. Vem dízimo, vem a oferta. Dia da primícia e vem primícia. Ele transfere. Ele tem um jeito de adorar o Senhor. Amém? Então eu entendo isso, que todas as vezes que nós restauramos esse ato profético de adoração, os céus, eles se movem na nossa direção. A adoração, gente, ela é poderosa, porque ela libera algo sobrenatural no tempo de crise. Nossa, como vocês estão quietos. Dá um glória a Deus aí. Bem alto, dá um glória a Deus. Nossa, vocês estão me intimidando aí. Amém? Então a adoração, ela é poderosa, que ela libera a provisão de Deus para nós em tempo de crise. Sabe aquele momento que você está passando? Esse povo estava passando por uma crise. Qual era a crise? Eles estavam com sede. 7 dias sem beber água no deserto. Você consegue? Os animais ali 7 dias sem beber água. A água acabou. Vocês conseguem passar esse período? Era uma crise que tinha se instalado. E ali eles entenderam, quando o profeta falou para eles que eles precisavam restaurar a voz profética, restaurar o ato profético e restaurar a adoração. Eles entenderam, porque eles foram sacrificar, eles foram oferecer uma oferta ao Senhor. E no momento que eles ofereceram a oferta, diz que todas aquelas covas começaram a se encher de água. Da onde? Eu não sei. Como isso aconteceu? Eu não sei. Porque a provisão de Deus não tem explicação. O milagre de Deus não tem explicação. O milagre de Deus, ele chega, a gente não sabe de onde. Amém? Mas o que Deus quer é que nesse tempo de crise eu venha restaurar a adoração. Profecia, atos proféticos precisam ser regados pela adoração ao Senhor. Fala para o teu irmão assim, olha para ele e diz assim, fala, meu irmão, profecias, fala para ele, profecias, atos proféticos precisam ser regados pela adoração. Amém? Adorar o Senhor, adore em todo tempo. Volte agora a partir de hoje, sabe? Volte a adorar o Senhor em todo tempo. Porque com certeza, na adoração, a provisão vai vir. Quem acredita nisso? Eu já estou vendo a provisão chegando na casa de alguém aqui. A provisão está batendo na porta de alguns aqui hoje. Você acredita nisso ou não? Quando nós adoramos, gente, presta atenção nisso aqui agora. Quando nós adoramos, nós descobrimos que o melhor instrumento de adoração é a nossa voz. Amém? Quando você começa a adorar o Senhor, você descobre que a sua voz profética é o maior instrumento, o melhor instrumento de adoração. Vocês estão comigo aí ou não? Sim ou não? E aí, meu filho, quando você começa a adorar, o trono de Deus é restaurado na sua vida. Você começa a construir um trono. Amém? Aí vem a justiça, a verdade, a paz. Ela vem quando nós adoramos. O Senhor se manifesta. O Senhor vem com revelação. O Senhor traz conhecimento. O Senhor traz libertação. Amém? Na hora da adoração, a libertação ela começa a se manifestar. A cura ela brota. O socorro ele chega na hora certa. Quando nós usamos a nossa voz profética para adorar o Senhor. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo ou não? Só que o inimigo, ele quer roubar a adoração, gente. O inimigo ele quer te calar. Sabe? Ele quer colocar uma mordaça em você.
O inimigo, ele quer te fazer refém dessa crise. Porque ele sabe, se você for refém dessa crise, você vai ser roubado a adoração de você. E é isso que ele quer, roubar a adoração e fazer de você refém da crise. E aí você precisa entender isso. Olha para essa pessoa e diz assim, fala, meu irmão, circunstâncias, emoções e sentimentos não pode roubar a adoração de você, meu irmão. Porque isso é fato, gente. Se nós não tomarmos cuidado, tem tipos de circunstâncias, tem momentos que a gente passa por um momento de emoção, alguns sentimentos que rouba a nossa identidade de adorador e rouba também a nossa provisão. Amém? Então não permita que a circunstância, não permita que as emoções roubem a sua identidade de adorador. Bate no peito e diz assim, eu sou adorador. Começa a profetizar uma vez, diga assim, eu sou adorador. Bate com mais força para você sentir dor no peito, fala assim, eu sou adorador. Fale mais uma vez, eu sou adorador. Amém? Você precisa entender isso. Eu preciso profetizar. Ah, mas eu não sei cantar. Quem disse para você que adorador é quem canta? Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. O cantor é legal para aparecer nas mídias, para aparecer para o pessoal, para vós, né? Mas para Deus, meu irmão, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem Ele em espírito e em verdade. Amém? Na adoração a glória de Deus vem, e com ela vem o sobrenatural de Deus, vem a provisão. Você sabia disso ou não? Quem sabia disso? Levante a mão, quem sabia disso? Quem sabia que a adoração traz provisão? E por que você não está adorando então? Por que você parou de adorar nesse tempo de crise? Por quê? Por que o inimigo está fazendo de tudo para tentar te paralisar? Abra a tua boca, meu irmão, e glorifique ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Uma palavra tua move os céus. Uma palavra tua atrai a provisão de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Adore o Senhor em qualquer situação. Não é fácil, mas adore. Amém? Quando você adora, você enche os céus da sua cabeça. Sabe? Aquele céu de bronze, ele começa a se tornar céus abertos. Então eu preciso restaurar a adoração. Eu preciso voltar a profetizar. Eu preciso voltar a fazer atos proféticos. E eu preciso voltar à adoração. É isso que Deus está tentando mostrar para nós nos dias de hoje. Porque essa crise, ela vai passar. Ou melhor, ela já está passando. Quem acredita que ela já está passando? No mundo espiritual ela já passou. Amém? Daqui uns dias essa palavra profética ela chega aqui na terra. E essa crise vai embora, vai bater em retirada. Aí só vai ficar os ensinamentos e o aprendizado dessa crise. Ontem na rede de jovens aqui, a Lu até trouxe para os jovens falando de crise, né? Ela estava na palavra de oferta, ela falou que a crise sempre existiu, e é uma verdade. Entra uma crise e sai outra, entra uma crise e sai outra. Não pense você que essa vai ser a primeira, não, que essa é uma das crises de muitas que virão. O que a gente precisa é aprender a vencer as crises. E restaurando a voz profética, quando a próxima crise chegar, eu não sei o que virá por aí à frente, mas quando a próxima crise chegar, você vai estar afiado com a tua voz profética. Amém? Você vai saber como vencer ela através dos atos proféticos. E você vai saber como trazer a provisão através da adoração ao Senhor.
Então a crise ela pode atingir muita gente, mas ela não vai atingir aqueles que verdadeiramente sabem o que fazer no tempo de crise. Amém? Posso ouvir um amém ou não? Então a partir de hoje, profetize solução. A partir de hoje, semeie sementes boas, para você fazer uma grande colheita. A partir de hoje, haja como quem já recebeu a vitória. Amém ou não amém? Haja como alguém que já é abençoado. Haja como alguém que já chegou à provisão. Ah, meu apóstolo, mas não chegou ainda, mas eu já estou agindo como alguém que já recebeu a provisão. Sabe aquele camarada que ele não é rico, mas ele já anda como rico, porque ele sabe que ele vai ficar rico. É verdade. Porque a pessoa, porque ela não é rica, ela anda como pobre, ela fica desanimada, pobre, arredeci. Não, já começa a andar como rico, já começa a se comportar como rico. Ah, você vai comer um ovinho frito em casa, já pega 2 talheres, depois já põe o guardanapinho aqui, sabe? Ah, mas estou comendo, não tem problema, eu já vou me comportar, porque Deus vai mandar provisão. Amém ou não amém? Porque às vezes as pessoas elas não acreditam, elas não se comportam como. Então já começa a se comportar. Ah, eu estou andando na minha motinha, na minha bicicletinha, mas eu já estou andando de BMW. E as pessoas, você está de bicicletinha pedalando, as pessoas passam. Por quê? Porque eu creio que Deus vai me suprir com um carro. Vocês conseguem entender isso ou não? Eu preciso me comportar a partir de hoje como alguém que já está vivendo a vitória. Alguém que já está vendo. Amém? Não chegou ainda, meu apóstolo, mas eu estou vendo um vento soprando aí. Parece que eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Parece que a chuva vai chegar. Ah, mas não, já estou andando de guarda-chuva. Ah, mas não vai chover. Vai chover. Onde que a gente viu? Num filme, numa série que a gente estava vendo, que o camarada já entrou. Ele levou, um filme de ação, né? E o cara já, ele entrou no prédio já com guarda-chuva. A moça, mas não vai chover nada. Porque quando o negócio explodiu lá, disparou os alarmes de água lá, ele saiu de guarda-chuva. Amém? Começa a agir, gente. Ah, mas a minha casa está toda errada, a minha família está toda errada, a minha vida está toda errada. Começa a agir como alguém que já está tudo certo. Amém? Porque Deus ele vai vir com provisão, isso é ato profético. As pessoas vão tirar sarro de você, pode tirar sarro. Depois lá na frente eles vão olhar e vão dizer assim: meu irmão, você venceu, você conseguiu, você conquistou. E aí você vai ter a receita para essas pessoas. Amém ou não? Amém? Fala para essa pessoa assim, fala: meu irmão, não se impressione com a visão do deserto ou com a crise. Tem atitudes proféticas, tem atitudes corretas. Amém? Então a partir de hoje não fique impressionado. O que você falou ontem, Lu? Que a mídia... Você falou algo da mídia, que a mídia parece que ela tem mais... A mídia parece a carta de Senaqueribe, né? Para amedrontar as pessoas. A história de Senaqueribe é que o camarada já mandou a carta antes, dizendo que ia atacar, que ia dominar aquele povo. O rei já tinha acabado de vencer, e de repente um exército quer se levantar contra ele de novo, ainda manda a carta avisando. Amém? Então não se impressione, não fique com medo com essas cartas de Senaqueribe que a Lu falou aí, não. Tá bom? Pare de ficar contemplando o deserto, a crise. Não fique impressionado com tudo que estão tentando passar. Eu coloquei esses dias nas redes sociais: nem tudo que reluz é ouro. Amém? Porque sabe, eu vejo umas coisas na política aí que eu falo: meu Deus. Então nem tudo que o povo está falando aí, que o povo está querendo mostrar, que as mídias estão querendo mostrar, é verdade. 99,9% é mentira. Amém? Então eu preciso estar atento para mim não cair nas ciladas do diabo, para mim não ficar apavorado, desesperado no meio do deserto e no meio da crise. Se comporte como alguém que acredita em Deus, se comporte como alguém que acredita na provisão de Deus, e ponto final.
Vocês estão comigo aí ou não? O louvor pode subir aí em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então a partir de hoje, você não precisa de ninguém para fazer isso. Você não precisa de ninguém na sua casa para profetizar na sua casa. Você mesmo pode fazer isso a partir de hoje. Amém? Você não precisa de ninguém, um levita, para ir adorar lá na sua casa. Você mesmo pode ligar o seu radinho lá numa música aí, gospel, e adorar o Senhor ali. Ah, eu não tenho radinho. Lê a Bíblia ali, sabe? Começa a ler o livro de Salmos e começa a adorar o Senhor. Você pode fazer isso em nome de Jesus Cristo. Por que você pode fazer isso? Porque você é um escolhido do Senhor. Amém? Você é obra preciosa do Senhor. Você não está aqui na igreja porque você é qualquer pessoa. Você está aqui porque você é um escolhido do Senhor. E você é a voz profética de Deus para essa terra. Amém? Então a partir de hoje começa a se mover nessa direção. A partir de hoje começa a falar palavras que vai atrair o mundo espiritual na tua direção. A partir de hoje começa a restaurar os atos proféticos na tua casa, na tua família, no teu trabalho. A partir de hoje restaure a adoração em nome de Jesus Cristo. Vai ficando de pé no teu lugar aí.